Gazeta Rural de hoje vai mostrar algumas riquezas produzidas no campo. Alagoas das belas praias, da cana-de-açúcar, do coco. É também fértil para outras culturas que não são originais daqui, mas que vêm se adaptando com muita produtividade. E veja também a produção das frutinhas roxas do açaí. Hoje no Gazeta Rural você acompanha a produção do açaí aqui diretamente da fazenda Águas de São Bento, em Boca da Mata. Uma produção de um fruto que vem aumentando cada vez mais aqui no nosso estado de Alagoas e que a gente acompanhou todo o processo, desde a sua colheita até a transformação no produto final que nós consumimos. Estudantes de agronomia e agricultores trocam experiências em Arapiraca. Hoje no Gazeta Rural você vai ver a importância da micromecanização na agricultura familiar e como esse requisito está evoluindo dentro da nossa sociedade. O giro animal de hoje é sobre os temidos escorpiões, que também atacam os animais. A receita do delicioso bolinho de milho com queijo. E o pífano de 70 anos que vem de Viçosa. E hoje no Gazeta Rural a gente traz história e tradição da música alagoana. São 76 anos da banda de pífano Esquenta Mulher. Um dia de campo realizado na UFAL de Arapiraca aproximou pequenos agricultores e universitários do curso de agronomia. Os agricultores puderam conhecer os microtratores, uma ferramenta que pode otimizar e muito o trabalho nas lavouras. Alunos do curso de agronomia da Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca, promoveram um dia de campo com agricultores para trocar experiências. Um dos principais temas foi a mecanização agrícola. O nosso objetivo é que o produtor saia daqui entendendo que essa realidade é possível, porque muitas vezes o que é passado para eles é que o que é possível é só os tratores convencionais. Então, como a gente falou na abertura, essa é uma realidade para a agricultura familiar e a gente espera que todos saiam daqui entendendo que é possível que você traga mecanização para a sua propriedade de forma passiva, de forma calma, de forma pequena, para que conforme a sua propriedade vá crescendo, seus implementos cresçam também. Os produtores puderam conhecer de perto estas pequenas máquinas, os microtratores. Eles são capazes de fazer várias tarefas nas propriedades rurais e são de fácil manuseio. O microtrator ele vem acompanhado com diversos implementos. Implementos são complementos dele com diferentes funções. Como o que estamos vendo agora é uma barra de pulverização. Então, é basicamente uma barra com diversos bicos, onde nós conseguimos realizar a pulverização de diversas substâncias, sejam produtos sintéticos visando adubação ou visando exatamente a questão de controle de pragas ou pragas e doenças. Então, é um maquinário extremamente fundamental para o pequeno produtor, visto que muitos deles ainda trabalham com bomba costal, que é algo que é muito trabalhoso e muito cansativo. Então, é um implemento que otimiza diversas atividades no meio agrícola. Para o professor do curso de agronomia da UFAL, o dia de campo é importante para os alunos porque faz parte da conclusão de uma especialização do projeto de extensão. A turma que está sendo treinada hoje, ela está sendo capacitada para poder fazer todo esse processo de orientação, de manutenção, que é o mais importante, porque é uma máquina que, se você pegar hoje, ela bem cuidada, ela vai ter aí um tempo de vida de 30, 40 anos tranquilamente, desde que a manutenção seja feita corretamente, o uso seja feito corretamente. E é justamente nesse intuito que a gente está trabalhando nessa formação de pessoal, para que ele dê esse suporte necessário ao homem do campo, ao pequeno agricultor, ao médio produtor, porque a micromecanização está vindo para ficar e é um auxílio que você já vê nas outras regiões do país, já bem avançado, né? No Nordeste ainda a gente tem uma certa limitação, mas o bom é que o primeiro passo está sendo dado aqui em Alagoas e esperamos que isso seja uma constante daqui para frente. A troca de experiências é muito importante para os agricultores. Eles sabem da necessidade de modernização para aumentar a produtividade de suas lavouras. Hoje em dia está tudo mais difícil, até um trabalhador mesmo que você chama não quer ir. Aí você, com essas pequenas áreas agora que está aparecendo, está facilitando muito a agricultura para a gente. E no caso desse aí, o que é que você acha que ele facilita mais?
Rapaz, para mim, no meu ponto de vista, está facilitando demais, porque já passa veneno, já faz pequenas áreas gradeando terra, roçando mesmo, já tirou a foice, tirou a enxada até numa limpa, né? Você passando aquelas enxadazinhas com ele. E estas máquinas não são um sonho impossível. Elas podem ser financiadas. Existem alguns programas de bancos públicos que podem atender à necessidade dos agricultores. O Banco do Nordeste, incentivando a agricultura familiar, tem linhas de financiamento com taxas de juros a partir de 3% ao ano, ou seja, o agricultor que tem interesse de adquirir um implemento desse, inovar na sua atividade, tem essa possibilidade através do Banco do Nordeste, com essas linhas de crédito subsidiadas. O evento também contou com a presença de representantes do Ministério da Agricultura, que vem apoiando cada vez mais a tecnologia no campo e na agricultura. O trabalho de uma micromáquinas, né, que os trabalhadores, a mão de obra está escassa, faz em uma semana, ele faz em um dia. Então isso é custo, é ganho, é dinheiro no bolso do produtor. Então eles estão felizes e o homem do campo só vai sobreviver com os seus filhos, sucessores na agricultura familiar se a gente mecanizar essa agricultura. E vamos colocar mais ou menos 2 milhões de reais à disposição do Banco do Nordeste, né, que é um parceiro, para que a gente adquira mais maquinários para a agricultura familiar em Alagoas. A expectativa é que esse tipo de maquinário fique mais barato e, com isso, mais acessível aos pequenos produtores, para que possa aumentar a produtividade de alimentos no campo. Castração de animais, atendimento clínico e atividades assistenciais. Estes são alguns dos serviços gratuitos que o Grupec, lá da UFAL, vai oferecer para a população de Viçosa este mês. Ana Pontes tem outras informações. Vamos acompanhar. Olá, bom dia para você que está acompanhando aqui o Gazeta Rural. Dos dias 20 a 24 de julho, o Grupec vai realizar aqui na cidade de Viçosa a Semana Animal, uma semana de atendimentos e de ações sociais para a comunidade de Viçosa e da região. Nós estamos aqui com o professor Pierre e ele vai dar mais informações sobre tudo que vai acontecer durante esses dias. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Gazeta Rural. Então, conta para a gente como é que está a programação dessa Semana Animal. Bom dia a todos. Nós estaremos então do dia 20 a 24, a Semana Animal, juntamente com a Prefeitura Municipal de Viçosa. A gente vai ter castrações, o nosso castramóvel vai estar na Praça do Cinema, no centro da cidade. Nós vamos fazer cerca de 60 castrações, 100 atendimentos clínicos com vacinação. E, além disso, a gente vai ter muita parte de educação. Educação tanto para as crianças, a gente vai ter rodas de conversas com o tema central, a conservação do jumento nordestino. Então, a gente vai ter as rodas de conversas sobre o gibi, que fala sobre os cuidados deles, que é um gibi nosso do Grupec, e também sobre o nosso filme, né, o nosso que foi lançado em Penedo, o desenho, né, do jumento. Né, da conservação do jumento. Então, os meninos vão estar inteirados nisso e também a gente vai fazer conscientizações, treinamentos para possíveis protetores, para como cuidar de animais de rua, conscientizações do que é um animal comunitário. Então, essa Semana Animal dela deve fazer parte já do calendário anual da cidade de Viçosa e nós já também vamos lançar para o segundo semestre um projeto piloto de proteção animal em que o Grupec vai tentar fazer todo o censo dos animais de Viçosa, tentar castrar, chipar e cuidar desses animais. Então, na verdade, essa semana vem para abrir esse projeto piloto no segundo semestre, mas vem também para que a gente consiga fazer Viçosa ser uma cidade um pouco mais pet-friendly, né? Tem muito abandono, muita gente não maltrata por maldade, mas maltrata por ignorância. Então, a nossa ideia enquanto universidade é ajudar a prefeitura a conscientizar essas pessoas, a diminuir a população de animais de rua através da castração, do controle populacional ético, que não é só castrar. Muita gente solta o seu cachorro na rua, ele é um responsável que solta o cachorro para fazer as necessidades na rua e esse cachorro traz, inclusive, doença para dentro de casa para a própria pessoa. Então, é isso, gente. Todos estão convidados, venham ver, venham conhecer, de dia 20 a 24, em vários locais. A gente vai estar na Praça do Cinema, no cinema, no centro de convenções, vai estar no centro de formação e também vai ter as ações. Venham também os donos de cavalo, né, de carroça, de animais, né, de subsistência rural. Podem vir também que a gente vai fazer ações em comunidades rurais, 2 ações durante a semana para os animais de tração e de trabalho. Uma das principais atividades é a castração. Então, para participar, quem quiser levar o seu animal para ser castrado,
quais são os animais que vão ser castrados e o que é que precisa ser feito? Nós só vamos atender animais de pessoas sob vulnerabilidade. Então tem que ter o cartão, né, de vulnerabilidade do governo e a gente vai ter então o cadastro. O cadastro vai acontecer na Praça do Cinema, no Centro de Convenções, no final da manhã do dia 20 e no final da tarde do dia 20. Então a gente vai deixar metade das vagas para amanhã e metade das vagas para tarde, de acordo com a disponibilidade das pessoas. Então não perca o dia 20, que vai ser as inscrições. Passando o dia 20 já vai estar todo mundo inscrito, a gente vai ter que fazer os exames na terça, e daí dia 23, dia 22, 23 e 24 vão ser as ações clínicas e cirúrgicas na cidade. Muito obrigada, professor Pierre, pelas informações. Então é isso, pessoal. Fica o convite para você que é de Viçosa e da região, entre os dias 20 e 24, para participar da Semana Animal, que vai ter aí essa fila de castrações, esse serviço de castrações e também uma série de atividades sociais. Eu volto com você aí no estúdio. Um projeto que está mudando a cara do assentamento Zumbi dos Palmares, em Branquinha. Os alunos da escola, que funciona dentro da comunidade, estão participando de oficinas de artesanato e ampliando os conhecimentos sobre uma planta frutífera muito comum, a bananeira. É trilhando por este caminho de chão batido que histórias de gente apaixonada pela educação e sustentabilidade se cruzam. No assentamento Zumbi dos Palmares, localizado na zona rural de Branquinha, a comunidade viu uma planta comum da região se transformar em oportunidade. A bananeira aqui ela é muito importante, né? Porque já o fruto, além de ser uma delícia, a gente já faz o doce, a vitamina, né? Já por si, né, já se fala. E agora com esse projeto, que foi uma maravilha, que eu não conhecia, né? E veio esse projeto também aproveitando, né, o caule da bananeira, né? Que pegaram esse projeto para fazer aquelas peças maravilhosas, muito bom mesmo. E além do mais também as folhas, que não perdem nada da bananeira, porque as folhas nós fazemos aquele delicioso pé de moleque. Desta planta tudo se aproveita. E agora então que ela descobriu a utilidade até da fibra do caule, a situação mudou para melhor. Então, quando eu comecei a pesquisar e veio também esse projeto, aí pronto, eu digo que nada da bananeira se perde, nada. Então é uma maravilha, muito boa mesmo. A bananeira é muito importante. O projeto a que ela se refere vem de uma iniciativa da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, que enxergou na fibra da bananeira uma forma de trazer os pais dos alunos para junto da comunidade escolar, através de oficinas que ensinam a utilizar esta fibra como matéria-prima para confeccionar peças de artesanato. Já existe um rapaz que faz aqui as peças artesanais da fibra da bananeira e a gente, como ele é da comunidade, então a gente se sentiu mais ainda abraçado de convidá-lo, que é o Ivanildo Otacílio. E aí a gente convidou ele também para fazer essa parceria aqui. E aí a gente começar a fazer essas reuniões, esses encontros com os pais. E aí a gente houve um investimento, né, um pequeno investimento para comprar alguns materiais, mas o material sustentável da fibra da bananeira, como ele é uma mão barata, né, então um produto barato, então a gente começou a fazer, vamos fazer. Mas aí a gente sentamos, planejamos, né, inicialmente uma das primeiras oficinas foi a construção do projeto de vida a curto, médio e longo prazo. E aí a gente conseguiu trazer isso e hoje a gente tem melhores resultados aqui na escola, os pais estão mais presentes, inclusive eles assinam a lista de frequência quando a gente faz a reunião, que é bimestralmente. Quando há uma necessidade extraordinária, a gente convida e, graças a Deus, a gente tem e tivemos uma maior aceitação pelos pais. Os frutos do projeto já estão sendo colhidos. Hoje, 100% dos pais se envolvem nas ações da escola e até a relação entre pais e filhos melhorou. Os pais e os filhos, não tem aquela... Por mais que sejam pais e filhos, não tem aquela conexão. E o projeto ajudou bastante, porque quando a gente tinha as reuniões aqui, juntava grupos entre pais, funcionários, alunos, e aí começava um trabalho em grupo e tinha aquela união entre os pais e os filhos. No pequeno sítio onde Maria Clara vive com os avós, a bananeira está presente. E é dela que a matéria-prima também sai.
O irmão colhe o fruto, corta o caule e entrega a fibra para as estudantes. Daí, a planta vira alimento e renda. A bananeira que a gente vai utilizar são as que dão fruto, pois as que não dão fruto, elas podem não ser tão saudáveis e quando a gente for fazer a peça com elas, elas podem estragar mais rápido e não dar certo. E todos se apropriam do passo a passo dos trabalhos. Já em campo, Jeane explica as camadas da fibra. Primeiro a gente retira, né, o tronco e aí vem as classificações. Primeiro, aí vem a retirada do filé, que esse é o filé e esse é o contrafilé. O filé ele é assim, ele é uma parte lisa, essa camada aqui, e aí embaixo já vem a retirada da renda, que é o filé, o contrafilé e a renda. A renda é essa parte aqui, ó, ela é como se fosse um trançado. Ela é mais frágil, mas é a renda. É também uma das partes que a gente mais usa para a construção das peças. A fibra passa por um processo de divisão de camadas, onde a renda, o filé e o contrafilé do caule são separados cuidadosamente. A partir daí, o material passa por processos químicos para evitar que bactérias se proliferem e degradem a fibra. Após esta etapa, é chegada a hora da secagem, para que então ela fique pronta para ser utilizada pelos recém-artesãos. E não é que a iniciativa ganhou destaque? O projeto recebeu o primeiro lugar na Semana de Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Educação Básica, a Simpet, promovida pela Universidade Federal de Alagoas em outubro do ano passado. O Simpet tem algumas categorias, né? E aí eu disse, porque tem produto inovador e tem pesquisa inovadora. Então eu disse, isso é uma pesquisa inovadora, porque a partir daí, como a gente tinha essa problemática e a gente acabou pensando em resolver essa problemática, então a gente vai colocar na categoria pesquisa inovadora. Então o Simpet, quando a gente foi para a premiação, aí a gente, eita meu Deus, hoje é o dia que vai dizer quem ganhou em primeiro lugar e tal. E aí, surpreendentemente, surgiu a nossa premiação no primeiro lugar de pesquisa inovadora, né? Que aí a UFAO vai publicar um livro da gente. E não parou por aí. Após a premiação na Simpet, o projeto também foi um dos 10 vencedores do Global Goals Educa, projeto nacional que forma educadores para desenvolver ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O caso de Branquinha, no interior de Alagoas, é um exemplo muito claro de algo que nós, da NTX Projetos, acreditamos profundamente. A inovação e a sustentabilidade no Brasil não nascem apenas nos grandes centros urbanos. E muitas das vezes elas surgem dentro de comunidades que conhecem profundamente em transformar recursos em soluções reais. E quando o professor Jamilson Silva consegue mobilizar alunos, famílias, comunidades, e a partir de algo presente na região, quanto à fibra da bananeira, ele mostra que o desenvolvimento sustentável não é mais uma ideia distante, é algo que pode ser construído a partir da realidade de cada um. E é exatamente por isso que iniciativas como essa merecem visibilidade, porque elas revelam talentos, conhecimentos, soluções que já existem nos territórios, que nem sempre chegam ao conhecimento do restante do país. E o Global Goals Educa tem justamente esse papel, identificar experiências, dar voz a esses educadores, mostrar que grandes transformações podem começar em qualquer escola e em qualquer cidade em todo o Brasil. Quem imaginou que uma iniciativa nascendo em um pequeno assentamento no interior de Alagoas chegaria tão longe? E não, ele não deve parar por aí. E assim, continuar fazendo a diferença no mundo. Trouxe o sabonete esfoliante a partir do pó do café que nós vamos fazer. Nós vamos fazer blocos decorativos a partir da garrafa PET. Né? E aí tudo isso vai ser ainda colocado em prática, a gente ainda não colocou. E também nós queremos construir um livro de pano a partir da fibra da bananeira. Daqui a pouco, os escorpiões podem ser um perigo também para os animais de estimação. Como existe essa interação íntima entre seres humanos e cães, dividindo o mesmo espaço, os cães também se tornam susceptíveis ao ataque de escorpiões.
e a produção aqui em Alagoas de uma fruta original da Amazônia. No próximo bloco, você vai acompanhar todo o processo de produção de um dos frutos mais populares aqui do Brasil, o açaí, desde o momento da colheita até o seu produto final. O açaí é um fruto originário da Amazônia. Rico em antioxidantes e fibras, o consumo da pequena fruta roxa se espalhou pelo Brasil e por vários países em formas de cremes e sorvetes. Aqui em Alagoas, uma fazenda localizada na Zona da Mata está produzindo e industrializando o fruto. Vamos ver na reportagem de Natália Máximo e Arlindo Eusébio. Balneário e Fazenda Águas de São Bento, com mais de 25 mil pés em uma área de 30 hectares. Todo o plantio e produção acontece na fazenda, um trabalho diário e especializado para manter um padrão de qualidade do produto. Nós temos um parente que é do Pará e ele trouxe as primeiras mudas há mais de 20 anos atrás. E aí, no primeiro momento, plantamos para um consumo próprio. Depois houve um excedente e aí começamos a comercializar e havendo assim um aumento significativo da produção, nós resolvemos montar uma fábrica, né? E esse plantio aqui, como vocês estão vendo, é em torno de 15 anos de plantado. Lá na região norte tem um clima diferente, é um bioma diferente, ele chega aqui no Nordeste, não foi nada ali que pudesse complicar todo esse plantio, né? A gente vê que o cultivo ele vem dando muitos frutos. Na verdade, o açaí, o que ele gosta é de água, né? Água e sol. E como nós temos aqui uma propriedade que é cercada de Mata Atlântica, então nós temos muita água, né? E é o que ele gosta. E consegue produzir muito bem. E quanto tempo mais ou menos, qual é o período da safra? Quanto tempo mais ou menos dura ali essa safra do açaí? Dá o ano todo. Mas 80% nós colhemos de dezembro a abril. E depois começamos só a fazer as catas que nós chamamos, né? Que são pequenas colheitas. Como nós estamos agora no inverno, então nós estamos fazendo colheitas pontuais. Como é que a gente consegue elencar aí essa grande produção, esse aumento, né, da produção do açaí aqui no estado de Alagoas? Olha, o consumo ele vem cada vez mais aumentando, né? Por se tratar de um fruto muito energético, né? E um fruto muito saudável, né? E que, na verdade, o açaí acaba se tornando mais uma opção, né? Com relação para dar mais oportunidade e opções para que o agricultor possa investir em outras culturas, né? Não só na cana-de-açúcar, né? Então o açaí está aí para ser mais uma opção. O açaí tem alguma peculiaridade no seu cultivo? Tem algo, questão de praga, alguma coisa que é necessário ficar atento para você ter uma boa safra? O açaí ele tem a sua praga natural, né? Que são as vespas, mas que isso está no bioma, né? Isso faz parte da natureza, né? Que essas vespas eles comem o pólen, né? E aí, na verdade, há uma diminuição na produção. Com relação a outras pragas, não, é tranquilo. E um outro detalhe que o agricultor deve ficar atento se o agricultor resolver fazer o plantio de açaí, é que o açaí é um fruto muito perecível. Então, se eu colho hoje, eu não tenho muitos dias para processar, não é? Aqui no nosso caso, como nós temos uma fábrica colado com a plantação, nós colhemos de manhã e à tarde já estamos processando. Então ele não perde cor, ele não perde sabor, ele não perde qualidade. Então vocês têm uma colheita diferenciada do que é feito lá na região norte, né? Qual foi esse detalhe ali que foi ajustado para que a colheita seja feita aqui no estado de Alagoas? Porque no Pará, desde pequeno, as crianças criam um hábito de subir no pé do açaí para colher, né? Como nós trouxemos uma cultura diferente da nossa aqui, então nós não conseguimos ter esse desenvolvimento das pessoas subirem no pé de açaí. Então nós adaptamos uma vara com uma foice
na ponta, né? Onde eu colho e tenho embaixo duas pessoas com uma lona, né? Para que o açaí caia dentro da lona, porque senão ele se espalha, né? Então essa foi a maneira que nós conseguimos adaptar e também uma maneira mais segura de adaptar, né? Porque no Pará, como eles sobem, tem muito acidente, né? De eles estarem lá em cima e a palmeira, o açaí quebrar, né? E realmente tem muito acidente de trabalho. Após ser colhido, o açaí é transportado para dentro da fábrica para que seja feita a limpeza do fruto, eliminando qualquer tipo de impureza. E nós fazemos todo o trabalho de limpeza do fruto, de higienização. Então, no primeiro tanque, nós lavamos ele. Nós temos o segundo tanque, que é um tanque com água quente, e nós temos o terceiro tanque, que é com água gelada, onde nós damos o choque térmico da água quente com a fria, onde nós eliminamos as bactérias. Esse processo é chamado de branqueamento. Depois desse processo, o que era fruto vira polpa. Nós colocamos o açaí, o fruto, em uma caixa por 20 a 30 minutos para ele poder amolecer, para em seguida nós podermos despolpar. Executar o despolpamento. Depois do despolpamento, o produto final é levado para 2 caminhos diferentes. Ou ele vira polpa de açaí ou o sorvete, que é o que a gente vai experimentar agorinha aqui na fábrica. Está tendo a produção e a gente vai experimentar um pouquinho e explicar também o porquê é chamado de sorvete. É diferente daquele sorvete convencional. Sorvete é a base de leite e o sorvete é a base de 100% de água. Então é aquele produto bem puro de açaí. O açaí alagoano tem o seu diferencial, na polpa ou no sorvete. Os solos alagoanos, por serem mais ricos, impactam positivamente na composição da fruta e nos seus produtos, para que eles cheguem em uma alta qualidade para o nosso consumo. Que bacana, hein, gente? Vamos continuar falando sobre o cultivo do açaí. É que ele aparece como uma alternativa a culturas tradicionais aqui no estado, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. E a gente vai entender direitinho o porquê, conversando agora com Hugo Costa, engenheiro agrônomo, já está aqui com a gente. Bom dia para você, Hugo. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Eu queria começar com uma imagem muito bonita, que eu acho que é inteligência artificial. Não é possível. Joga essa imagem aqui para a gente. É IA ou não é? Não, é IA. Bom dia a todos, Forlane. Essa imagem é da maior fazenda, né, de cultivo de açaí do Brasil, do mundo, na verdade, né? Essa fazenda, inclusive, é monitorada pela NASA, tão grande que é. Tem aproximadamente 1.400 hectares e é um espetáculo. Essa imagem é real. Fica lá em Santarém, no Pará, muito bonito mesmo, né? E por que o açaí aqui em Alagoas deu tão certo? Nós estamos num estado abençoado, nós somos um estado abençoado, né? Literalmente, a maioria das culturas tropicais estão muito bem, né, nessas condições edafoclimáticas, ou seja, clima e solo. Somando esses dois fatores, é um cultivo relativamente rústico para alguns fatores, porém exigente em água, né? Então, assim, como o Alagoas tem essas características em abundância, caiu como uma luva para o nosso estado. A gente tem aqui, inclusive, uma outra imagem que mostra exatamente as necessidades dessa cultura. Então, a gente já sabe que o açaí precisa muito de água, ou seja, para quem está pensando em iniciar a produção, o ideal é que tenha essa aproximação, essa proximidade com algum aquífero. Isso, solos profundos também, né? A partir de 2 metros ali de profundidade, ou seja, do agreste para a região leste de Alagoas, precisando da mata, por isso que Boca da Mata se destaca tanto, né? Irrigação aí, algo próximo a 2.000 milímetros, né, de água, de precipitação. Se não for uma região que chova muito, você vai ter que suplementar com irrigação artificial, e aí vem esses aquíferos. As exigências nutricionais, a parte de adubação, tem que ser principalmente na parte inicial, quando está formando as toceiras, que vão de 4 a 8 toceiras por caules, né, que são estipes por toceira. Então, eles de fato necessitam. E aí vem essa questão do manejo dos perfis das toceiras. Às vezes, alguns têm que ser desbastados, ou seja, cortados. Outros você vai ter que proteger, fazer um anelamento, uma amarra para que ele fique mais próximo do outro, para não ficar muito disperso. Como já foi dito até, inclusive, na reportagem anterior, as pragas e doenças aqui são um pouco menos... por se tratar de uma cultura relativamente rústica, nós não temos muitos problemas com doenças e pragas aqui. Agora, condutores de plantas daninhas, enquanto a copa não fecha, então tem que haver esse manejo. Então, assim, resumindo,
a pessoa que for pensar em introduzir nesse cultivo tem que pensar que eu preciso ter um tempo de pousio, ou seja, um tempo que eu não vou cultivar nada naquela área, vai ficar em torno de 2 anos e meio, 3 anos, eu não vou cultivar nada, então não vou ter como retirar nada financeiro daquele local. E tem a questão também das necessidades específicas de mão de obra, treinamento desse pessoal e tudo mais. Então, é uma excelente opção, porém, tem suas peculiaridades. Pois é. Então, quando a gente fala em fazer essa troca, por exemplo, de uma cultura que é tão tradicional daqui como é a cana-de-açúcar pelo açaí, é possível? É rentável? É possível, porém eu vejo que o produtor ele tem que ser muito inteligente a fazer essa migração. Principalmente sobre áreas extensas, eu recomendo começar com áreas pequenas, fazendo pequenos testes, ver a adaptação da cultura, né? Ele vai gastar entre R$ 4.000 e R$ 6.500 por hectare. A literatura fala em torno de 8 mil, mas nós alagoanos somos muito polivalentes, muito ecléticos, tem como adaptar de outros cultivos. Então, acho que em torno de R$ 5.000 a R$ 6.000 você consegue fazer um bom plantio já em Alagoas. E também é muito recomendado para quintais produtivos. Acho que é muito interessante para a agricultura familiar, SAFs. Pronto, é exatamente para esse pessoal que a gente vai falar agora. Quem está da agricultura familiar que vai começar agora, precisa fazer algum tipo de teste para saber se aquele solo que ele tem é propício para o açaí? Seu questionamento é sensacional. Infelizmente, acredito, em Alagoas não tem o hábito, os nossos produtores não têm o hábito de fazer análise de solo com frequência. Eu faço parte de algumas comissões. E interessante que a maioria dos nossos técnicos eles relatam. Então, para o cultivo específico do açaí é sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual não existe a necessidade de você trabalhar com análise de solo. É um cultivo que não é tão exigente, porém tem uma certa exigência com fósforo, né? Então você vai ter que fazer uma suplementação com fósforo. E por se tratar de um monocotiledôneo, um monocultivo, então tem que se levar em consideração o que eu comentei anteriormente, né? Uma boa demanda hídrica, solos mais profundos, então do agreste para lá, em direção ao oeste do estado, lá puxando mais para o sertão, você vai ter que adaptar esse cultivo. É possível, mas tem que adaptar. Então, eu vejo com bons olhos, mas eu acho que não é uma atitude tão drástica para rotação total. Vejo como uma possibilidade, como uma oportunidade de diversificação. A gente tem um próximo quadro que mostra exatamente esse comparativo entre o cultivo do açaí e o cultivo da cana-de-açúcar, né? A gente tem aqui os prós e os contras. Explica para a gente, de uma forma resumida. Vou tentar resumir o mais rápido possível. Ambos são ótimas opções rentáveis para o Estado. A cana-de-açúcar, por muitos anos, ainda é a nossa mola mestra, né? Tem uma cadeia produtiva totalmente montada. Então, em função disso, o açaí ainda vai passar por um tempo da criação do nosso eixo, né, de conexões com esse setor produtivo. Então, você vai passar de 2 a 3 anos sem conseguir produzir nada, né, sem ter nenhum tipo de retorno. E quando começar a produzir, não vai produzir em alta escala, em pico de produção. Então, um ponto negativo é o ponto de rentabilidade inicial, né, do aporte inicial, que você vai ter que investir para implementar e não vai ter retorno inicial. Então, o produtor tem que estar atento a essa situação. Você vai precisar de uma mão de obra muito especializada. Quase que todas as etapas de manejo, colheita e pós-colheita e beneficiamento são manufaturadas. Então, você tem que ter uma mão de obra especializada. E isso, e tem um ponto negativo em relação ao cana-de-açúcar, que como já tem toda a estrutura montada para o cultivo, então já tem muitas especialidades em função disso. Mas, em compensação, nós temos muitos pontos positivos. É um cultivo perene, então você vai ficar aí com no mínimo 20 anos de produção estável, depois que ele inicia. Tem menos desenvolvimento de solo, um pouco mais de saúde do solo, obviamente. A microbiota, ou seja, os seres vivos do solo, vão adorar ficar lá por mais tempo. Então, temos muitos, né, pontos positivos ambientalmente. E também tem a parte de você conseguir fazer uma cadeia produtiva fechada, né? Desde as sementes para extração de óleo, biomassa, fabricação de briquetes, extração de, como você até comentou, né, produtos de beleza, e o produto principal, que é a polpa, que de fato, a polpa e o palmito, que ainda é Maceió, acredito que Alagoas, ele não tenha sido um dos pontos de produção, mas acredito eu que futuramente haverá também extração de palmito aqui no estado. Muito bem, né? Então, é uma cultura que a gente vai ver ainda se desenvolver, a gente torce, inclusive, por incentivos do próprio governo para que essa cultura se desenvolva aqui no nosso estado, não é isso? Exatamente. O governo tem alguns programas no norte, ainda não chegou aqui em Alagoas, mas existem já algumas iniciativas da Codevas, junto com a Carpio, o pessoal da Rota da Fruticultura, já dá um tipo de suporte. SEAG também dá um tipo de suporte. Então,
Então, se você entrar em contato com esses órgãos, provavelmente você vai ter algum tipo de suporte deles e pode iniciar o seu plantio. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui, viu, gente? Bacana, né? E olha, o Giro Animal de hoje é sobre os temidos escorpiões. Você sabia que ele pode ferroar também os animais de estimação? E olha, a gente vai entender agora o que fazer caso isso aconteça e também como a gente se precaver. A gente vai ver agora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No Giro Animal de hoje nós vamos falar sobre o escorpionismo em pets. O escorpionismo, de um modo geral, é um problema de saúde pública de alta relevância, tá? E hoje ele está se tornando também um problema na medicina veterinária. Como existe essa interação íntima entre seres humanos e cães dividindo o mesmo espaço, os cães também se tornam susceptíveis ao ataque de escorpiões, tá? E do mesmo jeito que os seres humanos podem desenvolver sinais clínicos relevantes, os cães, os pets, de um modo geral, também podem desenvolver casos moderados e graves, inclusive correndo risco de óbito, tá? Então, de um modo geral, além daquela dor clássica pós-picada, em casos mais graves, os pets podem apresentar dor abdominal, desconforto, tremores, espasmos e até vômitos e maus súbitos que podem levar à morte. Então, como proceder nesses casos? O responsável legal não deve tentar nenhuma medida alternativa para medicar seu pet e deve imediatamente procurar o serviço veterinário, seja em clínica, hospital ou consultório. Além disso, não se deve tomar nenhuma medida paliativa tentando medicar o paciente sem uma prescrição prévia do médico veterinário. Só o médico veterinário tem os recursos necessários para tratar o pet de forma correta, tá? E como medida preventiva, nós devemos ter o cuidado de não acumular objetos ociosos, entulho e lixo em casa. Isso é o que fornece abrigo aos escorpiões e, além disso, nós devemos controlar a principal fonte de alimento desses animais, que são as baratas. Sendo assim, a gente diminui a possibilidade de encontros e de interações negativas com esses animais. E no próximo bloco, uma receita deliciosa de bolinho de milho com queijo. A gente vai fazer esse bolinho, que por acaso seja São João também é a Copa do Mundo, né? Então é um snack muito legal para a gente fazer bem rápido. Pra gente fazer aí, torcendo para o nosso Brasil, né? E o som do pífano da banda Esquenta Mulher, de Viçosa. E você, já ouviu falar na banda de pífano Esquenta Mulher? Não? Hoje você vai conhecer daqui a pouquinho, aqui no Gazeta Rural. E agora nós vamos aprender a fazer um delicioso bolinho de milho com queijo. Um aperitivo perfeito para o jogo de hoje da seleção brasileira. Vamos ver. Entre os meses de junho e julho é bem comum a gente aumentar aí o consumo de milho. E isso tem um porquê, viu? É que nessa época do ano é exatamente a época da colheita. Estou aqui com o chefe de cozinha, Patrick Almeida, ele que vai explicar para a gente uma receita que é uma receita bem diferente. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa já comeu bolinho de queijo, mas bolinho de queijo com massa de milho. A gente vai aprender agora, né? Aqui no Gazeta Rural. Me diz uma coisa, Patrick, por que nessa época do ano a gente vê aumentar tanto o consumo de milho? Essa época do ano, né? Junho, julho, realmente é a época da colheita, né? Então, os povos originários já tinham esse costume da plantação do milho. E a forma deles agradecer era com fartura, né? Então, sempre faziam aqueles banquetes, usavam muito milho. Tudo que dava em fartura, eles ofereciam também em fartura, né? Para vir mais. Hoje a gente vai fazer esse bolinho, que por acaso seja São João também é a Copa do Mundo, né? Então é um snack muito legal para a gente fazer bem rápido, para a gente fazer aí torcendo para o nosso Brasil, né? E vamos começar, é uma receita bem tranquila. A gente usa 500 gramas de milho verde,
tá? Ele está bem verdinho, ou seja, ele está bem molinho. Caso você não encontre, pode ser o milho em conserva, tá? Só lembra de escorrer bem. Farinha de trigo, 2 ovos, pimenta do reino a gosto, sal a gosto, um pouco de amido de milho, mais ou menos 80 gramas também, uma colher de chá de fermento químico e 400 gramas de queijo coalho ralado. Aqui um coentrinho, né, que não pode faltar nas nossas receitas. Com certeza, a culinária nordestina. Com certeza. A gente vai começar o quê? Bater no milho, no liquidificador. Opa. O bacana, né, dá para fazer com milho em conserva, mas o ideal é que seja feito com o milho, mais gostoso, o milho da né? espiga, né? E o ponto dele é aquele realmente mais verde, né? No sentido de não estar tão maduro. Não vai estar tão né? duro, ele vai estar bem molinho. Se você apertar aqui, ele vai espremer, né? Primeiro a gente vai bater o milho e os 2 ovos. Aí, pessoal, o milho batido com ovo, tá? Ó, eu vou derramar, vocês vão ver que ele fica pedaçudo, tá? A intenção é essa mesmo, ó. Então não precisa bater para ficar lisinho, né? O ponto é ele com esse ponto bem grosseiro mesmo. Uhum. Que ele vai ajudar a dar firmeza no bolinho, né? Porque a gente vai fritar. Se ficar muito cremoso, você vai ter que usar ou muita farinha, ou muito amido, e vai acabar perdendo um pouco do gosto. A gente vai entrar com a farinha de trigo, tá? Patrick, tem como de repente a gente adaptar essa receita para uma pessoa celíaca que não pode consumir farinha de trigo? Qual seria a opção? Tem, inclusive essa farinha que eu estou usando é uma farinha sem glúten, tá? Porque eu sou celíaco, né? Então eu vou querer comer também. Por que não? Então eu usei a opção da farinha sem glúten. Normalmente é uma mistura de farinha de arroz com farinha de milho mesmo. Mas dá sim. Então aqui entrei com a farinha, tá? Depois da farinha, uma parte do queijo. Aqui ele tá raladinho. É o queijo coalho já raladinho, queijo coalho já ralado, isso. Bonito vai ficando, viu? Que vai ficando uma coisa bem colorida também, né? Sim, sim. Eu imagino a hora que a gente colocar o coentro, que vai dar aquela cor bem brasileira, inclusive. Bem verde e amarelo. O amido agora. Ele tá soltando um cheirinho aqui que o milho em conserva não vai dar, tá? Parece que não, mas só esse cheiro de milho aqui realmente é do milho na espiga. Esse só o milho na espiga. É. Pois é, gente. Olha, então faz um esforço, né, para que inclusive a receita acaba ficando mais saudável também, com né? certeza, Porque a gente acaba evitando os conservantes. Então, dá para fazer esse esforço, vai lá com a faquinha com cuidado, tira o grão da espiga toda e dá certo. O ideal também, Patrick, é sempre a gente ter, se possível, uma balança para que a gente vá... Com certeza. Aqui está tudo pesado, né? Está tudo no potinho, mas está pesado. Assim, quem já tem um costume de cozinhar, eu gosto de falar que vai muito no feeling, né? Vai ver a massa e vai falar, não, essa aqui talvez eu consiga fritar, talvez não. Aqui eu misturei sal a gosto, tá? Aí fica no ponto de cada um. Isso. Pimenta do reino. Mistura mais um pouquinho. É uma massa mais molhadinha, mais molhadinha, né? é. Aqui a gente vai botar o coentrinho picado só agora. Finalizar aqui com o restante do amido. Eu já vou ajudando aqui no coentro, tá certo? Por favor. Só as folhas. Só as folhas. Sem o talo. Sem o talo, só as folhinhas. Aí, pessoal, antes do coentro a gente coloca só um pouquinho do fermento químico, tá? Aqui tem mais ou menos uma colherzinha de chá. Vai ajudar na fritura, deixar mais sequinho. Ó, aqui nossa massa tá pronta. O coentro é opcional, mas eu recomendo, tá? Uma salsinha, uma cebolinha para quem não gosta. Não tem risco de dizer que não deu para fazer, porque é tudo do jeito que você com certeza vai ter em casa. O queijo coalho, é aquela receita para o produtor rural que está nos assistindo nesse momento. Tudo você com certeza já vai ter aí em casa.
Mais? Tá bom. Patrick, então o ponto é esse. Mais molhadinha. Aham. Se não sentir firmeza na fritura, você pode passar ela antes de fritar na farinha. Dá mais uma passadinha só para ter certeza. Mas ela vai ficar mais molhada mesmo. É uma massa mais molhadinha. Se precisar colocar um pouquinho mais de farinha, dá para botar também. Um pouquinho mais de farinha ou de amido de milho. Perfeito. E agora é a hora que a gente tira a criançada das telas e chama a criançada para preparar o bolinho. Cada um com seu bolinho. Exatamente. A gente já tinha feito um aqui para testar. A massa fica bem molhadinha mesmo. Vai sujar a mão, viu? Sim, olha, apesar de molhadinha, a gente consegue dar formato nela. Agora é só ir brincando de massinha. Agora a gente vai fritar o óleo, tá? No óleo. Aqui ele já está aquecido a mais ou menos 180 graus. A gente vai colocando um por vez. Cuidado na hora de colocar, que ele pode espirrar um pouquinho. Deixa eu dar uma viradinha, olha a cor como tá bonita. Pronto, pessoal. Bem douradinho agora. O ponto é esse aqui, né? Bem douradinho, tá vendo? Eu gosto sempre de tirar com a peneira, apesar da gente ter espumadeira aqui, eu prefiro a peneira. Bolinho de milho com queijo coalho. No ponto já, hein? Bem douradinho, temperado. Aí aqui você pode fazer uma pimentinha, muito bom. Uma maionese, um ketchup para quem gosta também. Vai uma geleia de pimenta também? Geleia de pimenta deve ficar uma delícia. Vamos lá agora para a prova dos agora 9. É a parte boa. Ai, meus dedos. Muito bom, gente. Bem diferente. O gostinho do milho mesmo, assim, sabe? Sabe aquele gostinho de interior? Não, tá bem gostoso. Perfeito, gente. Façam. Vocês vão gostar e é super fácil também. Super fácil. Amei. Fechou. Olha, tava bom, hein? Olha, e em Viçosa, uma banda de pífano faz história. Há 70 anos, a banda Esquenta Mulher vai passando de geração em geração a tradição deste som único, que revela tanto a identidade de Alagoas. Olá, muito bom dia para você que está acordando agora aqui no Gazeta Rural. Hoje a gente traz música que une qualidade e tradição. São 76 anos de música popular com a banda Esquenta Mulher. Oi, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Rural. A gente vai conversar agora um pouquinho sobre música e história e a gente conversa agora com o Vânio do Pífano. Vânio, você é filho de um mestre vivo da nossa cultura popular, que é o mestre Bia. Eu queria saber de você, como foi a história do seu pai? A história do meu pai, mestre Bia, quando ele começou a tocar pífano, na década de 1950, ele via os pessoal tocando nas feiras, nos interiores, inclusive ele comprou uma bandinha sem saber tocar. Aí começou reinando num canto e outro, aprendeu a tocar e até hoje a banda está viva aqui, mantendo a cultura. E ele, além de tocar, ele produzia um instrumento, Produzia, fazia o pífano, todos os instrumentos. Ensinava também, né?
Aí passou de geração para geração. Tem muitos alunos dele aí na Viçosa, em todo canto aí, que já tocou pife com ele. Em Marechal Deodoro, uma banda de pife que tem lá, ele ensinava no Teatro Deodoro. Ele espalhou a cultura por um monte de lugares. E eu estou aqui por conta que ele não está tocando mais. Aí, devido à idade, eu comecei a tocar também jovem, com 7 anos. Estou aqui mantendo a tradição também. E como foi, assim, para ele a ideia de ensinar? Ele já tinha o hábito de produzir um instrumento e para ensinar, qual foi a ideia, assim, o que levou ele a ensinar? Vou ensinar pessoas a tocar esse instrumento. Ele ensinava outros instrumentos também? Ensinava todos os instrumentos, a bumba, tarol, prato, pífano, todos os instrumentos, para não deixar acabar a banda de pífano. Que segundo ele, na época, tinha 10 ou 12 bandas aqui na Viçosa. Só aqui na Viçosa. Aí acabou, porque faleceram, né? Aí ele quis o quê? Manter a cultura. A banda de pífano esquenta a mulher. Aí passou a ensinar, com o apoio da prefeitura, né? Da Secretaria de Cultura. Aí começou ensinando e para não deixar cair. O tempo dele era esse, para não deixar acabar. E de onde foi que ele tirou essa ideia tão criativa para o nome da banda, Esquenta a Mulher? O nome da banda Esquenta a Mulher surgiu através, quando ele ia fazer as apresentações, as tocadas, como chamava tocada. Aí quando chegava tocando, as mulheres começavam tudo a dançar, ficavam tudo felizes, na zoada da zabumba. Aí por isso o nome Esquenta a Mulher. Vânio, conta pra gente. O seu pai, ele já tem 94 anos. Ele precisou, obviamente, por conta da idade, interromper as atividades. É um patrimônio vivo, né, da cultura do nosso estado. Mas conta pra gente como é tocar o barco. Você escolheu dar continuidade ao trabalho dele, não é isso? Isso mesmo. Eu comecei a me apaixonar pelo pífano quando eu tinha 7 anos. Quando meu pai ia tocar, eu ficava querendo ir. Aí ele, não, você é pequeno demais, então aprenda logo. Aí quando ele estava ensaiando mais os outros componentes, eu ficava ensaiando também. Aí sempre os mais idosos diziam, Vânio, preste atenção para não deixar cair. Você vai ser um mestre futuramente, você vai tomar de conta da banda de pífano do seu pai. Os outros mestres dizendo, né? Inclusive meu pai também. Aí eu passei a me interessar. Aí com meu pai me ensinou a tocar todos os instrumentos também. Aí, para ser mestre, tem que saber tocar tudo, né? Aí, inclusive, até hoje eu estou aqui tocando. A gente produz o pífano, produz os outros instrumentos de corda. Esse daqui não é de corda, por conta que negócio de inverno, aí estraga o couro, né? Que é couro de carneiro, tem aquele protocolo todinho. Aí, quando está inverno, assim, a gente troca os de metal. Mas a gente fabrica o de cordas, com couro de carneiro, o pífano também, que é a taboca original da mata. E passo a ensinar também os meninos a fazerem. Nossa oficina, para futuramente eles terem. Tem uma oficina, você faz oficinas para ensinar os meninos a fazerem pífano. Inclusive, com o apoio da Secretaria aqui da Cultura, da nossa Jéssica Predosa, aí eu ensino também aos meninos uma banda de pífano na Escola de Música e Arte Sabalangá, aqui no Vicente, com o apoio da Prefeitura, para não deixar cair a nossa tradição. Eu queria que você falasse para a gente sobre esse momento atual da cultura de pífano, a luta de quem ainda está fazendo esse tipo de música popular, para que isso não morra. A banda de pífano está viva hoje através do apoio da cultura e tudo mais. Mas antigamente ela era mais viva devido à festa de padroeiros, que existia muito, né? Hoje tem festa, mas é muito pouco. Aí tinha a festa de Padre Cícero, festa de São Sebastião, festa de São José, festa de Santa Luzia. Aí tinha a banda de pífano que fazia isso, as tocadas, né? Tirar os auxílios na cidade para fazer aquele leilão de noite. Aí tinha muita banda de pífano na época que fazia essas tradições. Mas acabou, as festas de santo estão acabando, diminuindo cada vez mais, mas a banda de pífano está aqui, firme e forte. Inclusive, agora dia 19 e 20, iremos para Chão Preta tocar a festa de Padre Cícero, que ainda mantém uma cultura lá. Na Chão Preta tem festa de Santa Luzia, festa de São Sebastião. Vocês ainda têm esse hábito de sair pelas ruas como... Tirando os auxílios, né? Com o santo, de porta em porta. Todo ano nós fazemos isso. Já estamos aqui. Muito bem. Vou pedir para vocês tocarem mais um pouquinho para a gente. Pode ser? Pode.
agora eu vou pedir para você apresentar a banda Esquenta Mulher para a gente, por favor. Eu mesmo me chamo Vânia do Pífano, filho do mestre Bia. Esse aqui é o Wesley, Eduardo, Adilson e Edivaldo. O Edivaldo é pai do... Pai do Eduardo. Pai do Eduardo, que E eu, tem inclusive, 13 anos. Inclusive, eu sou padrasto do Wesley. Estou passando também a geração. É uma coisa em família que se mantém essa importância, né? De manter a tradição da música popular. Porque nós não podemos deixar acabar nossa cultura, né? A gente estamos aqui para manter viva a nossa cultura. Não só nós, como outros amantes do pífano. E eu digo direto, nunca deixe nossa cultura acabar. Quem for amante do pífano, estamos juntos, vamos manter essa cultura e botar o barco para frente. É isso aí, muito bem. Então, vou deixar vocês aí em casa para encerrar nesse domingo aqui no Gazeta Rural com mais música com a banda Esquenta Mulher. É neste ritmo que a gente encerra o Gazeta Rural deste domingo. As reportagens desta edição você confere na nossa página na internet ou no canal do YouTube TV Gazeta de Alagoas. Participe do Gazeta Rural enviando sugestões para o nosso WhatsApp 82994033588. Um ótimo início de semana e até o próximo domingo.